a gente está aqui clamando a Deus, orando ao Senhor, e eu queria reforçar essa analogia do judiciário, onde você coloca ali os seus pedidos diante de Deus, e tem muitas pessoas colocando pedido diante de Deus. A gente está fazendo algo diferente, porque cotidianamente a gente coloca pedidos diante de Deus. Quando você jejua toda semana, isso tem sido uma bênção. Quando você faz isso, você está indo diante de Deus, chamando o juiz e falando: Deus, julga o meu processo, Deus, julga a minha causa, Deus. Ouça agora o meu clamor. E Deus, Ele vai pegar o seu pedido ali e vai analisar a sua causa, o teu clamor, e vai olhar que Ele tem sim, que é uma promessa dEle, que você tem sim o direito de receber o teu clamor, e Deus vai deferir o teu pedido. Ele vai falar: isso aqui é promessa minha para a tua vida, e eu vou te abençoar essa noite, e eu vou te responder nesta noite. E eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 7, verso 36. Todos nós, quando a gente anota os pedidos na cartela, a gente está querendo sair de um ponto A e chegar em um ponto B. O nosso pedido na cartela é o quê? É o ponto B. É onde nós queremos chegar. É onde você está olhando. E a gente clama a Deus para que a gente chegue rápido nesse ponto B. E tinha duas pessoas nesse texto, um muito religioso e uma mulher que não era religiosa nem um pouco. Porque a gente tem que entender que o que move Deus não é a religiosidade. O que move Deus é a nossa sinceridade. O que move Deus é um coração sincero. É um coração que realmente quer encontrar com Deus. Que não quer ficar só jogando pedido para o alto, mas quer realmente mover o coração de Deus essa noite. Aqui a gente vê duas pessoas se apresentando diante de Deus. O texto começa no verso 36, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Jesus foi convidado para um jantar ali abençoado. Quantos gostam de ir num jantar abençoado da sua família, seus amigos? Você participar de um momento abençoado, com uma refeição saborosa, com boas conversas, conversas abençoadas, para você realmente se alegrar. Isso é bênção. Jesus gostava disso. Ele sabia que ele estava ali cumprindo uma missão de levar Deus para as pessoas. E ele participando ali daquele momento de refeição especial, saboroso. Talvez fosse ali aquele cordeiro mais delicioso. Cordeiro é uma delícia, não é? Com geleia de menta, então. Oh, glória a Deus. Aleluia. E ele, aqui o texto diz no verso 37, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, ela era tão mal falada, ela era tão humilhada, que todos chamavam ela de pecadora. Trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. É isso que a gente tem que fazer essa noite. É isso que a gente vai fazer no dia do Atitude Worship. É isso que nós vamos fazer nessa campanha. A gente vai se derramar aos pés de Jesus. Nós vamos chamar a atenção de Jesus.
Jesus não vai olhar para você pelo seu currículo, pelo seu histórico. Ele vai olhar para você pela forma como você clama a Ele essa noite. Ele vai olhar se você está realmente batendo na porta, se você está realmente falando com Ele. E o bom disso é que todos nós temos erros, falhas. Todos nós, embora a gente às vezes tente parecer um pouco com esse religioso aqui, que parecia ser uma pessoa politicamente correta, mas a gente é cheio de falhas igual essa mulher. E a gente é lavada pelo sangue de Jesus. E se a gente entra diante de Deus nessa campanha, esse tem que ser o nosso foco, abraçar os pés de Jesus essa noite. Não é querer chegar lá como se fosse uma pessoa especial. Se o advogado chegar achando que ele é muito especial, sabe o que vai acabar acontecendo? Na realidade, na prática. Se o cara chega muito vaidoso, muito orgulhoso, o juiz vai o quê? Indeferir o pedido dele ali, às vezes só pela forma como ele se apresentou. Mas se o advogado chega com humildade, mostrando que a causa é justa, que o clamor é justo, Deus ele vai olhar com outro olhar. Deus vai te olhar nessa noite com outro olhar. Deus vai ver o seu coração abraçando ali os pés dele e vai te olhar de uma maneira diferente essa noite. Deus está olhando para você de um jeito diferente essa noite. Essa é a sua noite. Essa é a noite que você vai ter o seu pedido deferido, porque você está chegando diante de Deus como essa mulher chegou. Verso 39, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre. Dois homens, ele conta a parábola de que dois homens estavam devendo a um credor, e ele pergunta para ele qual dos credores que ficaram mais satisfeitos ali, quando o credor perdoou a dívida, aquele que tinha uma dívida maior ou aquele que tinha uma dívida menor. E ele falou, aquele que tinha uma dívida maior, eu suponho, ele falou, eu suponho. E aí Jesus fala para ele, você julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Quem aqui nesse texto saiu do ponto A e foi para o ponto B? Quem aqui mudou de vida com esse texto? Quem aqui teve a vida transformada nesse texto? O X da questão é eu e você temos a nossa vida transformada essa noite. Não é a forma vaidosa, orgulhosa que a gente vai escolher para entrar na presença de Deus. A gente, pelo contrário, a gente tem que se humilhar diante da mão poderosa de Deus, porque Deus vai honrar o seu clamor quando você fizer isso, como Ele honrou essa mulher. Essa mulher saiu do ponto A e chegou no ponto B. Quando você entra aqui essa noite diante de Deus, a gente se ajoelhou várias vezes diante de Deus, a gente clamou várias vezes a Deus. Quando a gente faz isso, o Espírito Santo de Deus, ele olha diferente para você. Jesus está olhando com um olhar diferente. Ele vai pegar o seu processo, seu pedido, vai trazer para a mesa dele e vai falar
assim, ó, vai até bater um carimbo, né? Faz de conta que precisa bater o carimbo, vai bater o carimbo, aprovado. Vai colocar para você o carimbo, porque o Espírito Santo de Deus, ele olha dessa maneira aqui. Não adianta a pessoa vir aqui e querer falar o jeito que Deus olha. Sabe como Deus olha? Da maneira que está na Bíblia. É assim que Jesus olha. Jesus está nos olhando desse jeito. Com o nosso coração humilde diante de Deus, Deus vai nos responder essa noite. Tinha uma pessoa no Antigo Testamento chamada Jacó. Uma pessoa cheia de defeitos, cheia de falhas. Ele era conhecido como trapaceiro, tentava dar o jeitinho dele, fazer as coisas da forma dele. E quando você tenta fazer com o seu jeitinho, da sua forma, às vezes as coisas não acontecem, porque elas precisam acontecer da maneira de Deus. E para elas acontecerem, você precisa encontrar com Deus. Jacó viveu uma vida no jeitinho dele, muitos anos ele insistiu no jeito dele de resolver as coisas. Até que ele resolveu mudar de vida, como aquela mulher. Essa mulher, ela tentou por vários anos fazer do jeito dela. Mas essa noite, nessa campanha de Elias, nós estamos fazendo as coisas do jeito de Deus. A gente está colocando na presença de Deus. Deus, o Deus de Jacó, o Deus que transformou a vida de Jacó. As coisas que você tem colocado diante de Deus, você vai parar de colocar, porque Deus, ele vai te dar a resposta para esses pedidos. A partir de agora, você vai colocar outros pedidos, outras coisas, porque o que você tem pedido até hoje, Deus vai pôr um ponto final nessa história. A partir de agora, Deus está criando uma nova história na sua vida. Deus está realizando um novo futuro para você. Esquece o que ficou para trás. Deus está fazendo tudo novo agora na sua vida. Eu queria que você abrisse comigo em Gênesis 28, verso 10, para a gente ler um pouco sobre esse tal do Jacó. Verso 11, chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. O cara quebrado, irmão, quebrado. Não tinha nem um travesseirinho. O travesseiro era a pedra. Quebrado, liso, zerado. Com o nome no SPC, no Serasa, na Boa Vista, estava em tudo, irmão. E ele ali aprendeu uma maneira, uma fórmula de transformar esse nome negativado, esse histórico ruim, em algo positivo, em algo maravilhoso. Jacó, porque não é você alcançar dinheiro que você vai ser feliz e próspero e abençoado, não é isso. Jacó entendeu aqui, porque até então ele achava que esse era o caminho. Era o caminho humano, mas aqui ele entendeu que ele tem que encontrar Deus. Quando ele encontra Deus, a prosperidade vem. Quando ele encontra Jesus, a alegria vem. Quando ele se encontra com Jesus, as coisas acontecem, as bênçãos são derramadas. Jacó compreendeu isso aqui. E a Bíblia diz, no verso 12, teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para todo lado. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu o trarei de volta a essa terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi.
Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Quantas vezes a gente não está vendo Deus? Quantas vezes a gente não percebe que o mais importante na nossa vida é a presença de Deus? Que a gente corre o dia todo e a gente não tem um tempinho para clamar ao Deus vivo mesmo. Às vezes a gente até ora coloca uma lista de pedidos para Deus, mas a gente não tem comunhão com Deus que criou todas as coisas. O segredo é a gente ter comunhão com Deus que criou todas as coisas. É a gente acordar e ter comunhão com esse Deus. É a gente chegar aqui essa noite, como a gente está fazendo, e ter comunhão com esse Deus. A gente se aproximar dele, porque senão a gente fica só pedindo o quê? As coisas para acontecer, isso, aquilo, faz isso, Deus aquilo. Mas o segredo é o quê? A gente estar na presença de Deus. Quando você está na presença de Deus aqui na igreja, quando você busca a Deus na sua casa, os seus pedidos eles são respondidos. O céu é liberado. O céu que está fechado de bronze, não desce nada, a partir de hoje vai descer. Deus vai abrir. Sabe, já viu que ela abrindo assim? Tudo. Deus vai abrir tudo assim. As bênçãos vão descer. Porque quando você se volta para Ele, Ele faz acontecer na sua vida. A sua história a partir dessa campanha vai ser outra. Você é um novo homem, uma nova mulher a partir dessa campanha. Os seus pedidos que ficaram para trás, irmão, esquece eles. Esses aí, Deus já está realizando tudo nessa campanha. A partir de agora, Deus vai trazer uma história nova para você. Uma história de poder, de bênçãos, do sobrenatural. Tem poder na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai te responder agora, no nome de Jesus. O poder é de Deus, o poder é do Senhor Jesus. Toda a resistência, tudo aquilo que te segura, que te atrapalhou, o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer a resposta, no nome de Jesus. Pode se aproximar mais, vamos aproximar do altar, vamos orar. Eu creio em milagres essa noite. Eu sei que tem coisas que para o homem parecem impossível, como Jacó ali, como aquela mulher, como tantos exemplos na Bíblia. Mas para Deus tudo é possível ao Senhor Jesus Cristo. Deus, nós oramos a Ti, Pai, nós clamamos esta noite, Deus Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Deus de Israel, Pai, visita aqui cada clamor, Deus, cada oração, Deus, nós somos, Deus Pai, pequenininhos, Deus Pai, mas o Senhor é grande, Deus Pai, nós oramos agora, Deus, que cada um desses pedidos, Deus Pai, vire, Senhor, histórias abençoadas para contarmos, Deus, histórias de testemunhos, Deus Pai, de milagres do Senhor, Deus Pai, porque a partir de agora nós vamos começar a colocar novos pedidos nas nossas campanhas, nas nossas cartelas, porque cada clamor aqui que a gente fez nessa campanha, Deus, nós declaramos, clamamos ao Senhor, Deus, que seja agora, Deus, testemunhos, que se transformem em testemunhos, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém.